Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje, e eu quero que você de pé, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 50, versículos do 24 ao 26. Hoje eu vou falar sobre crer. Fala comigo assim: crer. Crer. Hoje eu vou falar sobre crer até os ossos. A mensagem de Deus que eu tenho para você hoje é sobre os ossos de José. Fala comigo assim: eu escolho por toda a minha vida crer no Deus vivo, crer em Jesus Cristo, meu Senhor, crer até os ossos, crer até a morte, ser fiel até os ossos, ser fiel até a morte. Aleluia. Diz assim, Gênesis capítulo 50, versículos do 24 ao 26. Antes de morrer, José do Egito, governador, disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra. Que terra é esta? Terra do Egito, terra da escravidão, terra da morte. Então fala comigo as palavras de José, governador do Egito, um dos homens mais poderosos da sua época, que foi honrado por Deus depois de ter vivido todo tipo de humilhação, todo tipo de ameaça e tentação. Ele foi fiel, creu até os ossos, e Deus o honrou, colocando como homem mais importante do mundo depois de Faraó. Olha só, ele era o homem que mandava e desmandava, governador do Egito, mas ele antes de tudo era um homem de Deus. Fala comigo assim: um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então repita comigo as palavras de José: Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra. Deus vai tirar você desta terra, a terra de escravidão. E vai fazer o quê? Vamos prosseguir. Ele os levará para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo: quando... Tem um mistério nessa palavra aqui, tem fé nessa palavra aqui. Fala comigo assim: quando? Olha para a pessoa que está do seu lado, faz um dedo de profeta para ela e fala com ela assim: quando? Mas fala com ênfase, fala igual profeta assim, ó: quando? Com o mesmo dedinho fala para ela assim: e não se. Quando? Agora olha aqui para a apóstola: tem diferença sim ou não? O que José falou? Quando
Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Quando é porque ele tem certeza que vai acontecer. Se é quando a pessoa não tem certeza que vai acontecer. Então a partir de hoje, nunca mais sobre a sua vida você vai dizer se. Você vai dizer: quando eu prosperar, Deus vai me dar isso aqui. Quando eu me casar, Deus vai me dar uma família assim. Quando eu voltar de Manaim, eu vou voltar com meu corpo completamente restaurado e minha saúde perfeita. Quando e não se, porque quando quer dizer certamente Deus fará e Ele fará. Aleluia! Então José disse: quando Deus tirar vocês dessa terra de escravidão e levar vocês para a terra da vida, leva os meus ossos daqui. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. José se recusou a ser enterrado numa terra de morte. Olha aqui para o apóstolo. José do Egito, um dos homens mais importantes e poderosos socialmente da época, o homem mais rico e temido da época, José, governador do Egito, poderia, ao término dos seus dias, ao fim da sua vida, que se encerrava muito bem, com muito sucesso, com muita prosperidade, com muita fama, com muito temor dos inimigos, porque todos sabiam que Deus era com ele. Ele poderia ter escolhido fazer um sepulcro de glória humana no Egito, a terra que era a terra do dinheiro na época, do poder. Mas ele chamou o povo a qual ele pertencia, que não é um povo deste mundo, é um povo que está no mundo, mas não é um povo deste mundo, é um povo formado por cidadãos dos céus, nesta terra, compostos de homens e mulheres poderosos, que caminham de fé em fé, e por isso de glória em glória, de vitória em vitória. Tem alguém aqui que faz parte desse povo? Bate palma e diga glória a Deus. José do Egito, governador, estava no Egito, mas ele era do céu. Ele estava no Egito como o homem mais poderoso dentre os poderosos. Nada se fazia sem a palavra final de José, governador do Egito, o homem de Deus naquele lugar. E ele poderia ter escolhido ter sido enterrado com toda a pompa no Egito, mas ele conhecia o mundo espiritual e ele sabia o poder que havia numa terra que gerava escravidão, porque o povo de Deus, o povo de Israel no período de José do Egito, era um povo escravo dos feiticeiros de Faraó, que viviam sugados por aquela terra, que era uma terra que manava escravidão e morte, mas era um povo que tinha um remanescente de esperança, uma promessa que Deus fez a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, uma promessa de uma outra terra completamente oposta à terra do Egito, uma terra chamada terra que mana leite e mel, terra da vida, terra da prosperidade, terra do poder de Deus, terra preparada pelo próprio Deus para te dar. E José do Egito disse: eu vou morrer muito bem, porque Deus me honrou a minha fé. Pois vocês me façam um juramento: quando eu morrer, não me enterrem aqui. Peguem os meus ossos e levem com vocês. Quando e não se, fala comigo, quando e não se,
Quando Deus vier livrar vocês e tirar vocês dessa terra de escravidão, dessa terra de morte, e levar vocês para a terra da vida, vocês vão levar meus ossos juntos, porque eu não quero parte com a terra da morte. Eu quero a terra da vida, porque eu estou na terra, planeta Terra, mas eu sou do céu. Eu estou na terra do Egito como governador, sendo honrado por Deus nessa terra de escravidão por causa da minha fé violenta. Mas eu sei e creio e caminho nessa direção, que há uma terra que mana leite e mel, que Deus jurou por Ele mesmo, e Ele vai entregar. Quando Ele entregar, eu mesmo depois de morto estarei lá com vocês, porque vocês vão levar meus ossos. Jura para mim? Juraram. E então ele, com 110 anos, versículo 26, morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito, porque o povo de Israel ainda, fala comigo, ainda era dominado por aquela terra de escravidão. Faz assim com a mãozinha. A mão esquerda você vai fazer a terra da morte. Fala comigo assim: terra da morte. Agora você vai pegar assim, ó, do outro lado, e vai fazer assim, ó. Puxa aqui assim, ó, e faz assim, ó. Terra da vida. Olha aqui para o apóstolo. Meu pai, o apóstolo, quando ele estava me ensinando sobre a fé, ele me ensinou uma coisa muito óbvia, que explodiu a minha mente. Presta atenção aqui, principalmente você já que está aqui, jovem, presta atenção aqui. Tem algum jovem aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Não, baixa a mão que eu vou dar a oportunidade para você de novo. Meu pai tem 67 anos e está na flor da juventude. Eu nunca vi tanto vigor assim. Aquele versículo da Bíblia que diz assim, que Deus dá vigor aos ossos. Eu falo com ele assim, que ele passou na fila do vigor aos ossos pelo menos 1000 vezes, porque é difícil acompanhar ele. Você está pensando o quê? Meu Deus do céu. Eu, na minha oração particular a Deus, eu falo: Deus, me dá pelo menos um pouquinho do vigor aos ossos que o Senhor deu ao meu pai, para me dar conta de acompanhar ele no apostolado. Irmão, é madrugada, dia, tarde, noite, madrugada, dia, tarde, noite. E eu pergunto: que hora que dorme? Mas aqueles que esperam no Senhor, esperar é confiar, tem as suas forças renovadas, e você não fica cansado, você tem dó de dormir, porque você quer viver e viver e viver todas as grandezas de Deus no reino dos céus, não é verdade? Mais alguém aqui? Então levanta a mão direita e fala comigo assim: eu não abro mão de nada, do tudo que Deus preparou para mim. Agora ela fala assim: ponto final. Acabou. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você entendeu? Fala para a pessoa que está ao seu lado: você tem poder de decidir sua vida. Então fala com ele assim, com muito amor, mas muito firme. Firme com amor. Fala assim: cuida da tua vida, porque a minha vida vai ser maravilhosa. E ponto final. E a sua também, em nome de Jesus. Oh, meu Deus. O que eu aprendi com meu pai? Jovens que estão aqui, mais uma chance para todos vocês. Tem algum jovem aqui? Diga amém. É, maravilha, salva de palmas para a juventude linda que Jesus te deu. Meu pai falou para mim assim: presta atenção aqui, que isso aqui vai facilitar muito o seu entendimento do mundo espiritual. O diabo imita Deus no oposto. Jesus Cristo morreu como um cordeiro, sacrifício vivo de Deus na terra, para salvar todo aquele que nele crê. E crer é viver. Crer é fé, e fé não é o que você fala, fé é o que você faz. Jesus morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Tem gente que vai cuidar da vida espiritual,
faz de qualquer jeito, porque está esperando um cordeirinho mansinho. Mas esse cordeirinho mansinho já foi sacrificado. Hoje ele ruge como leão. E a sua igreja não tem nada de frouxa, não tem nada de frescurada. A sua igreja é uma leoa parida, que não descansa enquanto não triunfa. Ela se levanta para governar, ela se levanta para reinar, ela se levanta com a fúria do leão que vence para vencer. Essa é a igreja de Jesus, a leoa do leão da tribo de Judá, a noiva do noivo. É incrível. A Bíblia começa com o casamento, Adão e Eva, e termina com o casamento, Cristo e a igreja, em Apocalipse. Começa com um casamento que faliu do homem, e termina com um casamento glorioso, perfeito, com a sua noiva adornada, imaculada, sem defeito, que é a igreja sendo preparada dia após dia para esse encontro. O noivo vem buscar a noiva, e o presente que ele traz é a revelação do reino dos céus. Não é lindo? Ah, gente, bate palma porque é lindo, gente. Jesus é lindo demais. O reino é lindo demais. Essa obra é forte demais. E o diabo imita Deus. Por quê? Porque o inferno é destinado para ele e ele não tem esperança, não tem jeito para ele, ele vai para o inferno. Então o máximo que ele puder arrastar para o inferno com ele, ele vai fazer. Aí o que acontece? Jesus é o leão, e a palavra de Deus diz que o inimigo ele fica ao derredor do fiel, buscando uma forma de tragá-lo, e ele fica ao derredor bramando como leão, mas ele não é leão, ele é um bode feio, fedido. Leão é só Jesus e leoa sou só eu como igreja, e você, a leoa parida de Jesus. Nada. Observa que a igreja revelada, o reino, ele vem do céu com autoridade. Quer ver se uma pessoa está vivendo a fé, se ela fala com autoridade. Se ela fala mole, para baixo, com pensamento de derrota, troca o quando pelo si, você pode saber que essa pessoa aí, você não pode andar com ela, porque se você não influenciar ela para a fé, ela vai tentar matar a sua fé dentro de você, porque a fé dela já está ali, ó, esvaindo. Então, meu pai me ensinou o seguinte: você quer saber o caminho de Deus? Procura na Bíblia. Não encontrou? Olha para o mundo. Para o mundo? Sim. Por quê? Porque se o mundo está indo para cá, é só você dar as costas para o mundo e ir para lá, porque você vai acertar na veia a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, até o final da vida de José, ele fez questão de estar plantado numa terra da vida, porque o nosso Deus é o Deus dos vivos. Quando nós vamos celebrar a Santa Ceia, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que são muitos os que dormem, e esse dormir é no sentido de morte. Tem muita gente morta viva nesse mundo. Por quê? Só a vida em Jesus Cristo. O Monte Manaim é um lugar de vida, porque a terra desse lugar, eu estava ouvindo o apóstolo contar o testemunho do irmão que pegou a terra e passou na ferida, e a ferida secou. Um negócio que a gente não aconselha ninguém a fazer, porque terra é terra, só que fé é fé. E o homem foi curado na terra desse lugar sagrado, chamado lugar dos grandes milagres de Deus, terra de vida. Quando uma pessoa quer matar alguém,
ela encomenda um trabalho de morte na esquerda. E o ingrediente principal usado para transportar doença com a finalidade de morte para o corpo de alguém é uma coisa chamada terra de cemitério. O diabo imita Deus. Deus prometeu para Abraão uma terra que eu te mostrarei. Terra de vida, terra de prosperidade, terra de grandeza. Quando Abraão brigou com Ló, e Ló decidiu seguir seu caminho por conta própria, Abraão conhecia tanto Deus que ele servia, que ele virou para Ló e perguntou: que terra que você quer? Escolhe que lado que você vai. E ele escolheu as campinas, os lugares mais maravilhosos. E Abraão foi para um lugar que nem era tão bom assim, mas Deus fez o lugar que Abraão estava se tornar o lugar mais rico da terra. Deus fez Abraão viver na terra da sua aflição, Efraim, prosperidade, porque Deus transforma por completo a realidade de uma pessoa por meio da fé. Fala comigo assim: a fé é mais importante, respira fundo assim, ó, do que o ar que eu respiro. Fé é crer. Crendo ou não crendo, a terra da morte, a terra de cemitério gera morte, energia espiritual. A terra do Monte Manaim gera vida. O que tem de gente aqui contando testemunho, e consigo uma pessoa amada da família que nem cria em Deus e hoje está aqui vivendo uma fé no primeiro amor glorioso, porque foi envolvido pelo poder da vida. Onde eu não vou, Deus vai. Onde você não vai, Deus vai. Se você não ganhou o coração de quem você ama, fica tranquilo, faz sua parte no mundo espiritual, age a sua fé, porque Deus vai aonde você não vai, e Ele faz o que você não faz. José sabia que a qualquer momento Deus iria tirar o povo de Israel da terra da escravidão. A terra do Egito significa a terra da escravidão. Fala comigo assim: terra da morte, terra da vida. Agora, você pai e mãe que está aqui, avô que está aqui, avô e avó que está aqui, que legado você tem construído no mundo espiritual, na jornada de fé, que você tem passado para os seus descendentes? Por que José do Egito fez isso? Por quê? Porque ele aprendeu isso com o pai dele, Jacó. E você sabe o que eu, Daniela, aprendi com o meu pai, o nosso apóstolo? Sim ou não? A tudo que eu falar, eu provar para você na Bíblia. Então, por favor, abra sua Bíblia, volta aí uma página na Bíblia. Eu vou mostrar isso para você, porque isso é forte demais. Fala comigo assim: terra da escravidão, terra da vida. São opostos, extremos. Um é governado pelo inimigo, terra da escravidão do Egito, feiticeiros de Faraó. O outro é governado pelo Deus Todo-Poderoso, terra de Canaã que mana leite e mel, terra de Manaim que gera vida onde há morte. Gênesis capítulo 49. Nós vamos ler agora bastante, presta atenção aí para você ir marcando na sua Bíblia. Diz assim, presta atenção, hein? Olha que coisa forte que José aprendeu com o seu pai Jacó, fez por Jacó e depois quis que fizessem com ele. Foi feito com ele por Moisés e Josué. Fala comigo assim: isso é forte demais. Presta atenção. É tudo sobre fé, igreja. Josué e Caleb falou assim: sem fé é certo que venceremos,
Por quê? Por causa da fé. Então, a palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé. Aleluia. Então vamos lá. Gênesis 49, do 29 ao 30. Acompanha comigo aí. Diz assim: a seguir, Jacó deu-lhes estas instruções. Jacó, pai de José, do Egito. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Fala comigo, Jacó. Quais instruções que Jacó deu? Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Enri, em Canaã. Jacó estava com José no Egito, e ele chamou seus filhos e disse: Deus vai chamar meu nome e eu vou partir daqui, pois vocês vão lá em Canaã, na terra que Deus jurou aos meus antepassados nos entregar, e vocês vão levar meu corpo para lá. Versículo 31. Ali foram sepultados Abraão e Sara. Eles foram sepultados na terra que Deus jurou, Canaã. Por que eles fizeram questão disso? Porque a terra tem energia, a terra tem poder de vida ou de morte, depende de qual terra. Por que esse esforço todo, sendo que José do Egito, ele era um homem mais poderoso daquele lugar no Egito? Ele poderia ter feito sepulcros muito mais bonitos. Por que ele teve todo esse esforço de ir lá para Canaã para sepultar o pai e depois pediu que o sepultasse? Por quê? Fala comigo. Porque terra tem energia. Versículo 31. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaac e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia, mulher de Jacó. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ou seja, a terra ainda não era do povo de Israel, era só uma promessa. Mas eles criam até os ossos. Oh Deus, eu estou no Monte Manaim, Senhor, e eu faço aqui diante do teu povo a minha oração. Eu quero essa fé de crer até os ossos. Você quer também? Pode orar. Fala com Deus aí. Deus, eu quero essa fé de crer até os ossos. Eu estou orando para mim aqui, ó. Deus, eu quero essa fé de crer até os ossos. É forte demais. E então, versículo 32. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ou seja, a terra ainda pertencia ao poder do inimigo, mas a terra era a promessa. Ali estava o poder de Deus preparado para aqueles que o temem. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Agora, Gênesis capítulo 50, o seguinte aí, ó, versículo 1. José atirou-se sobre seu pai Jacó, chorou sobre ele e o beijou. Agora, versículo 11. Aí aqui aconteceu o seguinte: José pediu que ao faraó autorização para poder levar o pai dele, o corpo do pai dele, embalsamar, o que levava 40 dias para fazer, e ter todo o cuidado para poder ele, José, pessoalmente ir até Canaã, levando o corpo do pai dele para ser enterrado lá, para cumprir o juramento que o pai dele, Jacó, havia o mandado fazer. E ele obedeceu. E foi algo tão tremendo. Olha aqui no versículo 11, Gênesis 50, 11. Quando os cananeus, o povo da terra ali no meio do caminho, quando José estava levando o corpo do seu pai Jacó para ser sepultado na terra da vida, quando os cananeus, os povos que estavam ali, viram aquele pranto, porque José chorou muito, na eira de à tarde, disseram:
os egípcios estão celebrando uma cerimônia de culto solene. Por que foi culto solene que eles perceberam? Porque José era rico demais, ele era poderoso demais, e ali ia um homem poderosíssimo, saindo do Egito, lugar onde ele tinha poder, porque ele agiu a fé e Deus deu poder para ele, para caminhar rumo à terra da vida, porque ele se recusava a enterrar seu pai na terra da morte. Ele se recusava a ter parte na terra da morte. Quem está entendendo, diga amém. Então ele era governador do Egito. A riqueza de José, o poder social de José era grandioso, mas ainda assim a fé dele era maior do que qualquer poder que ele tinha, porque ele só tinha porque Deus deu. Versículo 13: levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que Abraão havia comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para sepultura, juntamente com o campo. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito. Por quê? Porque era onde ele morava. Ele não podia ficar naquela terra. O povo de Israel morava ainda no Egito, na terra da escravidão. Tem muita gente sofrendo porque mora na terra da escravidão. Agora eu já não estou falando mais de um campo físico. Tudo na palavra de Deus aconteceu num campo físico para nos ensinar o campo espiritual. Tem muita gente recebendo na vida a energia de terra de morte, a energia de terra de escravidão. Aí você ouve a pessoa dizendo sobre a vida dela: minha vida é assim. Às vezes que eu penso que eu vou dar um passo para frente, eu dou 2 passos para trás. Quando eu penso que vai melhorar, aí que tudo desanda mesmo. Por quê? Porque ele está debaixo de uma energia de morte. Ele está caminhando sobre uma terra de morte. Mas existe uma terra de vida preparada por Deus para todo aquele que crê, para todo aquele que pratica uma fé verdadeira, genuína, que obedece à palavra de Deus, que faz como o apóstolo Paulo disse: não seja só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, para você viver na sua vida o que a palavra de Deus promete. Há uma promessa de Deus para a sua vida de vida. Fala comigo: tem vida para a minha vida. Fala de novo: tem vida para a minha vida. Pois bem, José levou os ossos de Jacó. Agora veja comigo. E fez com que o povo de Israel jurasse que levariam os ossos dele quando Deus tirasse eles da terra da escravidão de sofrimento para a terra da vida, Canaã. 2 homens para carregar um cacho de uva, tamanha prosperidade. A terra era cheia de gigantes, e isso significa que a terra era cheia de quê? De vitórias. Fala comigo assim: na hora que eu ver um gigante, fala forte, Davi, na hora que eu ver um gigante, eu vou ficar animado, porque depois do gigante tem uma vitória maior do que o gigante. Quem crê nisso, bate palma e diga glória a Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 13. Glória a Deus. Muito forte isso aqui. Glória a Deus. Êxodo capítulo 13, versículo 19. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: você não vai parar de avançar. Continue caminhando. Passos de fé. De novo, passos de fé. Olha no olhinho dela brilhante e fala com ela assim: passos de fé. Êxodo 13, do 19 a 22 diz assim: aleluia. Moisés levou os ossos de José. Só o irmão ali que entendeu. Moisés, meu Deus do céu, de uma geração para outra, os ossos de José lá. E aí os menininhos correndo perguntavam: que ossos são esses? São os ossos de José, um homem que creu até os ossos. E esses ossos eu e você vamos levar para a terra que Deus vai entregar. Esses ossos estão pregando para mim e para você que tem uma terra próxima
próspera de vida preparada por Deus para nós. Olha para a pessoa que está do seu lado e faz para ela assim, assim, ó. Assim, assim, ó. Assim, e faz assim. Você está ouvindo? Os ossos estão pregando. O que os ossos estão pregando? Não é se Deus vai fazer, é quando Deus fizer. Olha para mim, ossos, que você vai saber que Deus certamente fará. A vitória vai chegar e você vai celebrar na terra que mana leite e mel. Aleluia. Calma. Êxodo 13:19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Presta atenção aqui, igreja viva. Durante o dia, o Senhor ia diante deles. O percurso do deserto é isso aqui. O deserto é o momento do sacrifício. É o momento que Deus prova sua fé e sua confiança nele. E olha isso aqui. O profeta Moisés disse: vamos sair dessa terra de escravidão, vamos sacrificar e confiar em Deus. Não se preocupe com o que você vai precisar, porque Deus já providenciou tudo. Durante o dia o Senhor ia diante deles no deserto numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Não precisa dormir, de dia e de noite continue caminhando, porque você está perto da terra da vida. Aleluia. Você não vai parar de avançar, irmão. Você não vai parar de avançar, irmã. O Senhor é contigo. Tem provisão, tem milagres preparado para você no percurso. Moisés falou, o profeta falou: obedece, porque quem está falando é Deus. Deus fala por meio do profeta, mas Deus fala também por meio dos ossos, dizendo: quando Deus fizer, certamente Ele fará. Caminhe em direção à fé, porque a vitória é daqueles que acreditam e triunfam sobre todo inimigo. Aleluia, Jesus. É forte demais. Fala comigo assim, igreja viva: terra da morte, terra da escravidão, terra da vida. Versículo 22. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Deus não vai se afastar de você, nem no deserto, e muito menos na terra prometida, porque na terra que Ele te prometeu, a terra da vida, Ele é quem vai te entregar. Ele vai gozar com você. É uma terra de posse, é uma terra de prosperidade, é uma terra de grandeza, é uma terra aonde você prospera, onde você cresce, aonde tudo que você faz dá certo, porque é uma terra regada do poder de Deus. Não é normal. Fala para a pessoa que está do seu lado: isso aí não é normal não. Aqui fica muito claro que todas as vezes que o povo de Israel passava pelo deserto e ficava desanimado pela pressão, sofria os desafios, alguém lembrava: ei, vamos continuar crendo. Fala para a pessoa que está do seu lado: vamos continuar crendo. Lembra que nós temos os ossos de José? Os ossos de José. José, que foi alguém que morreu crendo, porque conhecia o Deus que ele servia, e disse: Deus virá e vai nos tirar dessa terra da morte e vai nos levar para a terra da vida. Fala comigo: tem terra da morte, mas para mim que crê, tem terra da vida. E aí uma geração passava para outra geração: nós temos os ossos de José para levar. Por quê? Porque tem terra da vida preparada para nós. E Moisés levou os ossos de José, e os ossos de José atravessaram aquele terrível deserto,
E os ossos de José foram transferidos para Josué, e ficou lá, aguardando a conquista da terra da vida. E quando tudo termina e eles conquistam a terra prometida, eles enterraram os ossos de José. E eu quero mostrar isso para você na palavra de Deus. Josué, capítulo 24, versículo 32. O penúltimo versículo do livro de Josué. Cumpre-se aquilo que Deus havia prometido. Terra da vida para José. Terra da vida para você e sua família. Terra da vida para gerar vida aonde morreu, aonde se perdeu. Josué capítulo 24, versículo 32. Deus falou assim: aquele meu povo. Alguém que é povo de Deus, diga glória a Deus. O meu povo, que se chama pelo meu nome. Se este meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, eu vou sarar a sua terra. Eu vou transformar a morte em vida. Eu vou fazer aquilo que você precisa. A nossa terra da vida hoje é a terra de Manaim, a terra sarada por Deus, a terra onde pessoas, e eu sou uma dessas pessoas, chegam aqui ou chegaram aqui, como no meu caso, no caso de milhares de pessoas doentes. Eu estava doente, desenganada pelo médico, ou chegam aqui com a vida amarrada, destruída, cheia de morte, cheia de escravidão. E nesta terra Deus transforma aquilo que seria o destino daquela pessoa. O meu destino era o que o médico falou, era a minha natureza humana. Mas aqui na terra de Manaim, Deus disse, quando o médico diz não, e você pega a minha palavra e pratica, eu digo sim. Essa terra gera vida na nossa vida. Uma das coisas fortes que eu vi na palavra de Deus foi quando Jesus, ao morrer na cruz, antes de morrer ele disse: está consumado. A palavra de Deus diz que a terra tremeu. E aqueles que foram ressuscitados para verem o Deus encarnado, eu creio, não está escrito, mas eu creio assim, que um desses que foram ressuscitados e honrados por Deus para verem o Deus encarnado, como uma promessa que haveria de vir para transformar a vida de todo aquele que nele crê, de todo aquele que nele obedecer, de todo aquele que como ele sacrificar no altar de Deus e obedecer ao Pai. Eu creio que um desses que foram ressuscitados por Jesus nesse tempo foi José, porque a promessa de Deus na vida deste homem de fé, que tinha fé até os ossos, era estrondosa. Era estrondosa. Ele representou Cristo muitas vezes, assim como eu e você representamos Cristo quando contamos o nosso testemunho. Eu fico imaginando José abrindo a boca e contando que Deus tirou ele do fundo do poço e colocou ele como governador do Egito. Quando os irmãos dele tentaram matar ele, Deus estava enchendo ele de sonhos dentro do poço. Ele viveu o seu período de terra de morte, mas ele se manteve firme na sua fé. Fala comigo assim: eu tenho que me manter firme na minha fé. Então Josué 24, 32 mostra a glória. Nesse penúltimo versículo do livro de Josué, você vê a conquista da terra prometida, a terra da vida, sendo selada no penúltimo versículo, com os ossos de José plantados naquela terra da vida. Josué 24, 32. Achou aí? Diga amém. Quem achou? Diz assim: Josué, hein? Olha o tanto que a gente já caminhou. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra
que Jacó havia comprado dos filhos de Amon, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se sua herança e herança dos seus descendentes, descendentes de José. Olha que legado! Um homem que morreu crendo, teve uma longevidade tremenda, 110 anos, cheio de vida e sucesso e prosperidade, e até os seus ossos pregaram sobre o poder de Deus. Até os seus ossos. José morreu crendo. Quando Deus chamar meu nome, eu vou morrer crendo, mas até lá eu vivo crendo. Tem terra da vida para mim. Você vive crendo, tem terra da vida para você. Você não vai terminar assim. A palavra de Deus nos garante que o final das coisas tem que ser melhor do que o início, e só melhora pela fé. Se você é uma mulher de fé, é um homem de fé, põe a Bíblia na cadeira e se coloca de pé no seu lugar, porque a escritura que eu vou ler para você agora é forte, é poderosa. Lá no final da Bíblia, em Hebreus, aqui o Espírito Santo escolheu destacar na galeria dos heróis da fé o feito de José. E qual foi o feito que o Espírito Santo escolheu destacar na galeria dos heróis da fé? Hebreus 11, 22. Pela fé, fala comigo, fé. Fala forte, fé. Pela fé, José, no fim da sua vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Hebreus 10, 35 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam preservar, de modo que quando tiver feito a vontade de Deus, recebam o que Ele te prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Levanta as duas mãos e fala: Jesus Cristo. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Fala comigo assim: a fé é o alicerce. Fala comigo assim: tem terra da vida para mim. Vira para a pessoa que está do seu lado, olha nos olhos dela e fala com ela assim: sabe isso aí? A fé é a resposta. Agora vira para a pessoa que está atrás de você e fala com ela assim: está entendendo? A fé é a resposta. Agora vira para o outro lado e pergunta para ela: e você entendeu? A fé é a resposta. Deus preparou uma terra da vida para salvar seu caminho. Faz assim comigo: a fé é a resposta. Tem terra prometida para mim. Tem terra da vida para mim. Levanta suas mãos para os céus, fecha os seus olhos e repita comigo: Deus vivo, abre a sua alma e diga bem forte: Deus vivo. Eu creio que tem terra da vida para eu reinar no planeta Terra. Se você é mulher, você vai falar filha. Se você é homem, você vai falar filho. Bate no peito e você vai declarar por causa de Jesus Cristo e vai dizer: eu sou teu filho. Quem crê, bate palma e diga